Noite. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, o Brasil identificou mais de 25 mil casos de hanseníase, uma média de 11% do total de casos no mundo. Como tratar a doença? Tem cura? Quer saber mais sobre hanseníase? Então, fique ligado no Jornal da UFO. Na última sexta-feira, o Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase inaugurou um novo espaço. A nossa reportagem acompanhou esse momento importante para o CREDESH UFO. Uma solenidade marcada pela emoção. O CREDESH, Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, agora está em novo espaço no bairro Jardim Brasília. O CREDESH é um centro de referência nacional, um centro de excelência no atendimento a pacientes com hanseníase. E esse espaço físico vai nos proporcionar exatamente isso, atendimento de maior qualidade, um atendimento com respeito aos pacientes com hanseníase, e uma estrutura física que vai nos propiciar nesse atendimento adequado. Hoje nós atendemos pacientes com diversas neuropatias periféricas, pacientes que têm incapacidades físicas. Então esse atendimento é essencial e esse espaço vem corroborar com a excelência desse serviço. O centro atende em média 1.500 pacientes por mês e desenvolve ensino, assistência, pesquisa, atendimento, controle e prevenção e reabilitação de pacientes com hanseníase e dermatoses de interesse sanitário. A cerimônia de inauguração contou com a presença do cantor Ney Matogrosso, que apoia a luta contra a hanseníase. Os ex-reitores da UFO, Elmiro Rezende e Alfredo Júlio, também participaram. O CREDESH é vinculado ao Hospital de Clínicas de Uberlândia e o diretor-geral do hospital ressalta a importância do centro. O CREDESH é um orgulho da Universidade Federal de Uberlândia e do hospital. Por quê? Porque é um centro de pesquisa fantástico. São pesquisas desenvolvidas de ponta, de nível nacional e internacional, que realmente muda a prática clínica, determina com precisão o diagnóstico e muda a história natural de uma doença que muitas vezes é esquecida. É importante para o hospital por qual motivo? Precisa de uma densidade tecnológica melhor, com a estrutura de profissionais mais especializados e apenas um ambiente hospitalar que tem condição de apoiar e disponibilizar a condição para que esse centro possa fazer, de fato, o que ele se propõe, que é atender a sociedade e disponibilizar tratamentos dignos. O atual reitor da UFO, o professor Valder Steffen Júnior, também participou da cerimônia de inauguração. A inauguração do CREDESH é a realização de um sonho, de um sonho de pessoas ligadas ao nosso hospital de clínicas, na pessoa da doutora Isabela, ao longo dos anos, vem sonhando esse sonho, de realizar um local que possa atender as pessoas, os pacientes com dignidade, que favoreça o avanço da pesquisa nessa área tão importante, promovendo saúde. Muito bom. E para conversar sobre hanseníase, nós convidamos aqui para a nossa bancada a dermatologista e coordenadora do Centro de Referência Nacional em Hanseníase, Dermatologia Sanitária, CREDESH UFO, a doutora Isabela Maria Bernardes e o psicólogo Rafael Zardini. Isabela, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Rafael, muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Conosco. Isabela, a hanseníase já foi muito estigmatizada, de certa forma ainda é, mas na época da lepra era bem pior, né? Com certeza. Hoje nós temos uma doença que, dentro dos conceitos aí no século XXI, nós temos que entendê-la como uma doença que afeta o nervo periférico. E dentro disso, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil é o tratamento, menos tempo a gente tem que tratar e o risco de incapacidade, porque já que é nervo, é menor. Então nós temos que entender os conceitos de uma hanseníase do século XXI. Não ligada mais a essa história bíblica relacionada à lepra, que é muito, assim, todas as doenças dermatológicas que tinham alguma incapacidade eram colocadas nesse cesto da lepra, de um conceito assim... Era um isolamento total. Isolamento total. Hoje nós temos aí pacientes que estão trabalhando,
estão diagnosticando, independente de raça, sexo, faixa etária, nós temos aí em toda a sociedade que é uma doença endêmica no Brasil. Ô, Rafael, eu me lembro, menino, a gente comentava aqui antes do programa, num dos bairros aí de Uberlândia, antiga Vila Martins, os leprosos, na época, né, chegavam montados a cavalo, famílias inteiras. Eles portavam uma vara, e na ponta da vara uma vasilha, uma lata, para receber comida, receber donativos, aquela coisa. Tão grande era o preconceito, aquele medo, aquele estigma que as pessoas tinham em relação aos leprosos. O preconceito é tão grande quanto a doença, ou às vezes pior. Sim. Hoje um dos grandes desafios em relação à hanseníase é o trabalho em relação ao estigma que ficou de uma doença bíblica, como já foi dito, com muitos estigmas. Um dos grandes desafios, inclusive, da Organização Mundial de Saúde é o trabalho com preconceito. Eu costumo dizer que hoje a hanseníase, além de ser uma questão clínica, ela também é uma questão social. Justamente por essas questões de preconceito, estigma, o imaginário social que ainda existe em relação a uma doença que hoje tem um perfil totalmente diferente. Mas o mais interessante é que o imaginário social não foi atualizado, como a doutora Isabela disse, não foi atualizado para o século XXI. Né? Ainda ficou preso a essa mentalidade, a essas imagens do passado. Isabela, quais os sintomas principais que a pessoa nota ao sentir que está com a hanseníase? Eu acho que o grande desafio da hanseníase é o diagnóstico precoce, porque é uma doença muito insidiosa, muito lenta. Ela dói? Dói. Então, esse bacilo, essa bactéria, ela tem um tropismo, ela gosta do nervo periférico. E nervo periférico é tudo que está na superfície cutânea, nos nervos que inervam as mãos, a face, as pernas, os pés. Então, desde um formigamento, uma sensação de coceira que não resolve quando você coça, para depois ter uma mancha e dor em trajeto dos nervos, principalmente na lateral do braço, das pernas, com formigamento, a sensação de dormência, tudo isso pode ser hanseníase. Então, a gente tem que deixar de falar que é só uma mancha, vamos acabar com essa mancha no Brasil, porque, na verdade, a mancha é posterior. Nós temos uma sintomatologia que ela se apresenta a todas as especialidades médicas. Então, do angiologista com a dormência nas pernas, achando que é varizes, falta de circulação, ao neurologista que está apresentando, às vezes, a mão que está emagrecendo, o pé que está com dificuldade de fazer o movimento para deambulação, que é a caminhada. Então, ela é tão ampla que ela se apresenta a todas as especialidades médicas. Então, todo mundo pode aparecer com uma febre, uma dor nas articulações. Então, nós temos que entender a hanseníase de uma forma mais completa. Para isso, tem que ter informação. A nossa medicina está bem preparada para esse tipo de caso? Infelizmente, não. Nós temos um esforço muito grande aqui na Universidade Federal. Eu acho que falta isso em vários cursos da área de saúde. A fisioterapia é muito importante para nós, o psicólogo, o enfermeiro, a nutricionista, a terapia ocupacional. Então, todos esses profissionais não têm formação suficiente para atender a hanseníase. Então, é um desafio para nós hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Hansenologia, a gente quer retomar essa discussão dentro das escolas da área de saúde. Rafael, conforme a doutora Isabela disse, o acompanhamento psicológico é de suma importância, né, na recuperação do doente. Sim, a sequela social, a sequela psíquica que a doença deixa ainda é muito grande, muitas vezes motivada pelas questões ainda desse imaginário antigo em relação à doença. Os pacientes se envolvem muitas vezes numa trama de omissão e mentira, porque se sentem seguros de falar sobre a doença, pouco empoderados de levar isso para dentro de suas casas, de falar sobre isso nos ambientes de trabalho. Então, hoje, uma das grandes sequelas, a doutora Isabela disse que tem algumas sequelas físicas, mas existe também uma sequela mental, psíquica e social que a doença acaba deixando nesse paciente, até mesmo nessa família, que fica marcada por ainda
conviver com essa doença, né? Por ter um familiar ainda adoecido na família. A hanseníase, ela tem uma causa, doutora Isabela? A causa é uma bactéria. Essa bactéria, ela é do gênero Mycobacteria, né? Inclusive o nome científico dela chama Mycobacterium leprae. E é uma bactéria de um crescimento lentíssimo, quer dizer, quando você pega uma infecção, por exemplo, uma diarreia, você tem uma infecção gastrointestinal, você tem em 4 horas você tem uma proliferação bacteriana enorme. A hanseníase, cada bactéria se divide, faz uma divisão em 2 a cada 15 a 21 dias. Então, e ainda esconde dentro do nervo. Por isso que essa bactéria, ela está num lugar muito protegido, que é o nervo. Então, a pessoa ela tem que proliferar muito para começar a dar sinais e sintomas. Exames de sangue detectam? Não, nós estamos atrás desse diagnóstico precoce. Ela gosta de temperatura fria, essa bactéria. Ela não gosta do sangue. Tanto que falava que era doença do sangue, isso não existe. Ela gosta, então, tanto que os nossos exames são para ver se a pessoa foi exposta, então a gente faz uma sorologia para detectar quem tem mais risco de adoecer, isso faz aqui no CREDEST, no Hospital de Clínicas de Rotina. Então nós fazemos com os familiares, que é quem conviveu com o doente antes do tratamento, que é o grupo de risco, e fazemos a detecção do DNA da bactéria no raspado dérmico, que é nos lóbulos, cotovelos e joelhos, que é onde a área mais fria, que a gente tem mais chance de achar essa bactéria. Então não tem nada no sangue. A temperatura do sangue não é adequada para essa bactéria, por isso que é mais pele e nervo periférico. A gente volta já já com a nossa conversa. Veja agora como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades do estado na previsão do tempo. A terça-feira em Uberlândia fica nublada e a chuva pode chegar na parte da tarde, mínima de 13 graus e máxima de 21. Em Patos de Minas, a previsão é de tempo fechado e de chuva, temperaturas entre 12 e 21 graus. Dia parcialmente nublado em Monte Carmelo, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Ituiutaba, previsão de nebulosidade, mas o céu pode ficar aberto em alguns momentos do dia. Os termômetros marcam entre 12 e 24 graus. Em Frutal, possibilidade de chuva à tarde e à noite, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Após o intervalo, continuamos a nossa entrevista sobre hanseníase e tem ainda a programação de eventos da UFO para esta semana. Voltamos daqui a pouco. E você quer atualizar o currículo e aprender novos conhecimentos? Tem vários eventos na UFO. Confere aí. Olá pessoal, hora de se programar para participar dos eventos que acontecem nos próximos dias aqui na UFO. Amanhã tem a 6ª Mostra de Educomunicação da UFO. Entenda melhor os conceitos teóricos e práticos de educação e comunicação e conheça os trabalhos realizados pelos estudantes da 10ª turma do curso de jornalismo da UFO. O evento começa a partir das 7h30 da manhã no Campus Santa Mônica.
Na quarta-feira, dia 11, a UFO recebe o primeiro workshop intercultural Integração de Alunos Estrangeiros. São 2 sessões com o mesmo conteúdo, uma no período da manhã às 8 horas e a outra a partir da 1h30 da tarde. Vai ser nos auditórios A e B do Bloco 5R no Campus Santa Mônica. O evento gratuito é uma iniciativa do Programa de Formação para Internacionalização da UFO. Quem participar recebe certificado. Se você tem interesse, o formulário de inscrição está no site de eventos da UFO. Na quinta-feira, dia 12, tem a palestra Metodologias Ativas, ministrada pelo professor José Moran, fundador do projeto Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. O evento acontece em 2 campi, às 8h30 da manhã no auditório do Bloco 5S no campus Santa Mônica e às 6h30 da tarde no auditório Pavonianos do campus Patos de Minas. A entrada é gratuita e as inscrições vão até o dia do evento. Gostou das dicas dessa semana? Para mais informações sobre os eventos, é só acessar o portal comunica.ufo.br. Até mais! Estamos de volta com o Jornal da UFO quando falamos sobre hanseníase. Conversamos com a coordenadora do Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária, o CREDEST UFO, doutora Isabela Bernardes, e com o psicólogo Rafael Zardini. O Rafael, é muito importante também o apoio à família da pessoa portadora de hanseníase. Sim, o apoio da família ao paciente é indispensável. O paciente padece de uma solidão emocional muito grande, uma dificuldade de compartilhar da doença com a família, de sentimentos de medo, insegurança, ansiedade. Então, do ponto de vista emocional, é muito importante. Mas existe também um outro viés muito prático e muito importante que diz respeito aos contatos. Quando o paciente adoece, é muito importante que ele traga para a unidade, para o CREDEST aqui em Uberlândia, seus familiares para serem avaliados. Esses familiares precisam ser avaliados para que o ciclo de transmissão da doença seja quebrado. Se um paciente adoecido em casa não traz o seu contato, a chance desse contato devolver a bactéria é alta depois do tratamento. Então, o paciente jogaria todo o esforço quase que no lixo. E também é importante porque esse paciente, esse familiar pode adoecer. Mesmo que ele não transmita a doença, ele pode sofrer sequelas graves sobre a doença. E aí a transmissão da doença não é quebrada e essa sequela familiar que ultrapassa até a sequela física perpetua. Então, além do viés prático, emocional, é preciso que a família, que o próprio paciente pense na questão do contato. Traga os familiares, pessoas próximas, até mesmo um vizinho que frequenta a casa com muita frequência, um amigo que é frequente em casa, que ele possa trazer para o CREDEST, que ele possa se sentir confiante e empoderado de falar sobre a doença com essas pessoas, porque muitos pacientes, às vezes, omitem da própria família, chegam quase no final do tratamento, omitindo para a família que fazem o tratamento, se privando de uma cura efetiva, porque o familiar que dorme ao lado, um esposo que dorme na mesma cama, pode estar devolvendo toda a bactéria. Eu costumo criar a analogia do cabo de guerra. Então, há todo um esforço do próprio paciente, da equipe, da parte técnica, puxando para melhora, e alguém do lado puxando esse cabo de guerra para o outro lado, para que o paciente permaneça doente, devolvendo a carga de bacilos diariamente, por exemplo, durante uma noite de sono. Né? Então, o contato familiar é indispensável para romper a evolução da doença, né? A perpetuação da hanseníase no Brasil. De certa forma também, né, Rafael, é uma irresponsabilidade dessas pessoas não se, vamos dizer, se autodenunciarem. Sim, é uma irresponsabilidade, mas tomada a proporção do estigma, o sofrimento do paciente é muito intenso. Existe um medo muito grande de rompimento do laço familiar, né? Que dá identidade para o paciente, que sustenta... Que ocorre, né? Isso. Então, é muito comum haver um medo. É preciso que esse medo seja trabalhado, dar um esforço de toda a equipe do CREDEST, da psicologia, mas toda a equipe, para que o paciente se sinta fortalecido, para colocar a realidade do seu tratamento no ambiente familiar e permitir que toda essa família tenha acesso a um possível tratamento, caso seja necessário. Isabela, como é que funciona o CREDEST aqui na UFO? Ele está aberto a toda a comunidade? Em geral, nós recebemos os encaminhamentos de 85 municípios pactuados, além de Uberlândia, que é 90% da nossa demanda, né? São os munícipes daqui. Então, em geral, eles passam na rede para fechar o diagnóstico, eles são encaminhados para nós.
E pacientes que estão com dúvidas sobre a cura, os médicos encaminham para a gente poder fazer exames para ver se estão realmente curados. Pacientes para diagnósticos diferenciais, pacientes com reações rancênicas, que pode ocorrer reações imunológicas pós-alta desse esquema poliquimioterápico, que varia de 6 a 12 meses, podendo chegar até 24 meses. Tem quimioterapia também? É poliquimioterapia, quer dizer que são vários medicamentos. É por isso que a gente chama PQT ou poliquimioterapia. Mas então, o CREDEST funciona dessa forma, então tem uma equipe multiprofissional para trabalhar desde o diagnóstico até a prevenção e reabilitação. Nós temos como operar esse paciente se ele precisar fazer uma descompressão neural, fazer reabilitação física na parte da face, do nariz, levantar um pé que está com o pé caído decorrente de uma lesão neural. Então, o CREDEST é uma equipe multiprofissional fazendo esse trabalho que é considerado da média e alta complexidade. Nós não fazemos atenção básica, que é aquela do medicamento, diagnóstico mais fácil e tranquilo. A questão do Rafael, que eu acho importante a gente colocar, hoje a hanseníase não tem prevenção primária. Nós não temos uma vacina para dar para impedir. Então, o paciente que já adoeceu uma vez, ele pode adoecer uma segunda vez. E ela vem mais forte? Não, não é questão de ser mais forte, pode até ficar resistente esse bacilo. Mas o que eu acho que eu quero pegar um gancho no que o Rafael falou, é que se você não traz a família, e estou tratando esse paciente, eu fico enxugando gelo, aí aquele familiar que está adoecendo e não está sabendo, ele passa de novo para aquele paciente que já tratou. Então, nós ficamos sempre trabalhando para que a família entenda que uma vez que aquele paciente esteve doente, não tem essa questão dele nunca mais vai adoecer. Não, ele pode adoecer novamente. Então, é importante que essa família feche esse ciclo, que a gente possa diagnosticar o mais precocemente e acompanhar quem tem o risco de adoecer a longo prazo. Então, é muito importante a questão, a hanseníase não é uma doença de um paciente, é uma doença que envolve a família, e essa família tem que estar inserida no programa de controle da hanseníase. A mãe grávida, ela transmite a doença para o feto? Não, para a criança? Não. A gente, inclusive, trata a mulher grávida para que, ao dar à luz, ter esse bebê, ela não esteja transmitindo a doença. A relação sexual transmite? Não. Realmente a transmissão se dá principalmente pelas vias aéreas superiores, pela espirro, a tosse, a convivência mais íntima e prolongada. Por isso que a gente fala que o espaço dos 5 metros, né, que é da intradomiciliar, é o espaço de maior risco de transmitir e de adoecer, enquanto esse paciente não está sendo tratado. Porque uma vez ele iniciou o tratamento, nós não temos que chorar leite derramado, a gente tem que examinar esses contatos e ir até o fim, é enfrentar. Eu acho que nós temos que enfrentar, ninguém quer adoecer de nada. Adoeceu com hanseníase, tem tratamento e vamos enfrentar isso aí e tratar para que não fique com nenhuma sequela. Rafael, só para a gente ratificar, você mais ou menos já falou sobre isso, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada. Que tipo de transtorno psicológico pode acometer a pessoa portadora da hanseníase? O que a gente mais tem visto na prática são pacientes que sofrem de altos níveis de ansiedade, porque entram nesse ciclo de mentira e omissão. Então, eu omito ou eu minto para poder me preservar de uma angústia, mas ao mesmo tempo eu me jogo nela, na medida em que eu me sinto culpado por ter mentido e omitido para pessoas que têm um vínculo afetivo muito grande comigo. Então, há também os pacientes que desenvolvem quadros depressivos relativamente graves, que precisam de uma intervenção medicamentosa grave, rápida, e também que precisam de uma atenção psicológica muito próxima. O trauma psíquico, a visão de si mesmo diante da sociedade, muda muito. O paciente se sente muito fragilizado, com muito medo de quebra dos laços afetivos, de perder o emprego, de perder qualquer vínculo que para ele seja importante. Então, isso joga o paciente principalmente num quadro de ansiedade e de depressão.
né? São as duas principais causas psíquicas ou reações emocionais mais observadas, mas tem aqueles pacientes também que que atravessam um momento de negação muito grande em relação ao tratamento. Então, negam. A doutora Isabela disse que existe hoje uma série de exames para detectar a doença, para fechar o diagnóstico, e muitos pacientes negam que esses exames estão positivos ou ficam confusos porque alguns resultados são negativos e outros positivos, mas isso tem um valor para a medicina de diagnóstico. E o paciente aproveita essas brechas de imediato para negar a doença. Não, então vocês não sabem o que eu tenho, né? Eu costumo dizer que é preciso um cuidado muito grande ao tratar o paciente com hanseníase no trabalho diário e lembrar que a palavra pertence ao ser que escuta. Muitas vezes o paciente entende, por exemplo, um tipo de hanseníase chamada hanseníase indeterminada. O paciente se confunde na ansiedade, então eu não vou tratar, porque é uma hanseníase indeterminada. Só que para a gente, a palavra indeterminada tem um peso, é uma definição de um tipo clínico inicial da doença. É o primeiro estágio da doença, ele é o tipo mais simples, salvo engano, da doença. E o paciente, ao ouvir uma palavra dessa, ele escorrega do serviço. Se a gente não ter uma atenção diferenciada de ouvi-lo, de perceber como ele entende essa palavra. Para ele, determinado é algo que não está determinado, não está fechado, que vocês não sabem. Eu não preciso entrar, então, em tratamento. Mas a gente sabe que para a gente isso tem um valor. É uma hanseníase que está no início, um tratamento um pouco mais rápido, que o paciente entra e sai sem sequelas, possivelmente, mas que o paciente às vezes escorrega do serviço se a gente não tiver cuidado com a palavra que é dita, com a forma que essa doença é colocada, com os pingos nos is, digamos assim. Isabela, como está o quadro da hanseníase em Uberlândia? No Brasil, primeiro, já virou uma endemia? É uma endemia. O que é não é um surto, não é uma epidemia, porque doença crônica, como a hanseníase infecciosa crônica, a gente fala que é uma endemia. Ela é frequente em todos os períodos do ano, aparece em todos os lugares. Então, no Brasil, nós temos mais de 25 mil casos de hanseníase anuais. Quase 30 mil, na verdade, e quase 3 mil crianças doentes. Significando, uma criança doente, um período de incubação de uma doença, que varia de 5 a 10 anos, é uma criança que está convivendo com alguém muito próximo da sua casa, que está passando para ela e que está sem controle. Então, ter criança doente é um evento sentinela. Nós temos quase 3 mil crianças doentes. Então, o Brasil hoje é uma área de alta endemia, é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia, e o terceiro é a Indonésia. Então, o Brasil, nas áreas piores, é na região centro-oeste, norte e nordeste, e o sul, como foi feita uma política de eliminação, acha que não tem hanseníase, mas tem grande número de pacientes que estão sem diagnóstico. Hoje, qualquer lugar que a gente vai e faz capacitação, nós encontramos um grande número de doentes que dobra o número de casos em qualquer região. Em Uberlândia, nós notificamos 218 casos em 2017, 150 são de Uberlândia. Então, isso significa, a cada 100 mil habitantes, nós temos 12 a 15 pacientes em cada 100 mil habitantes. Então, esse é o dado que dá para a gente comparar quando a gente faz esse coeficiente de detecção de casos novos. E nós temos aí uma porcentagem de quase 5 crianças a cada 100 mil crianças até 14 anos. Também é um dado de média endemia para a criança, mas de alta endemia no meio dos adultos. Então, a gente tem uma área de alta endemia no município e na região do Triângulo Mineiro como um todo. Nós aqui atendemos o Triângulo Norte-Sul, que é Uberaba, e a região de Patos de Minas. Então, e sul de Goiás também, que acaba vindo para a gente aqui. Norte de São Paulo e por aí vai, né? Isabela, você acredita que há ainda um descuido do governo, para não dizer outra palavra, no tratamento, no acompanhamento dessa doença? Eu acredito sim, que é uma doença negligenciada. Inclusive o próprio programa do governo fala Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças e Eliminação, porque colocaram a hanseníase como um problema a ser eliminado quase por decreto, né?
E isso a OMS hoje está retomando, vendo que foi uma política errada, porque os governos passaram a investir menos na capacitação, passaram a ter menos recursos para essa doença, aí que jogou ela no ralo mesmo da negligência. Nós temos essa negligência em relação à hanseníase. Juntado ao estigma, ao preconceito que o Rafael já abordou muito, é que nós temos essa situação ainda da hanseníase no século XXI. Né? É uma barbaridade, né? Que é uma barbaridade, né? Nós não podíamos ter esse número de casos hoje, sabendo que nós temos tratamento, temos cura e já temos um grau de resistência medicamentosa que nos preocupa tanto quanto temos resistência para tuberculose. Então, a gente hoje vai trabalhar com um quadro de uma doença que está aí sem diagnóstico, sem controle e ainda vindo com medicamentos que já têm resistência, que esse bacilo já tem resistência aos medicamentos que a gente tem hoje disponíveis. E ela vai se tornando cada vez mais resistente. Com certeza. Essa bactéria ela não é boba, ela vai fazendo a sua forma de sobreviver e de lidar com esses medicamentos que já está sendo usado. Tem medicamento da hanseníase que está sendo usado há 70 anos, começou nos anos 40, 50. Tá? Então nós já estamos precisando na hanseníase de mais antibióticos, mais medicamentos e que o Ministério ainda não está fornecendo para a saúde pública. Bom, é uma pena que o nosso tempo já tenha se esgotado, viu, Isabela? É um papo aqui que a gente pode levar uma boa parte da noite ainda, né, Rafa? Sim. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Isabela. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Quais são os métodos contraceptivos mais eficientes? A pílula pode tirar a libido feminina? Essas e outras questões você confere na edição de amanhã. E você pode participar. Envie suas dúvidas na página da TV Universitária no Facebook. Uma ótima noite e até amanhã.